Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Ztubers. Esse canal que responde perguntas de pré-adolescentes, ou seja, hoje é Ztuber Responde. Hoje o perfil das perguntas está bem difícil, mas sabe o que é mais difícil? Ter que lidar com o fato de que você não deu um like ainda nesse vídeo, mesmo sem as perguntas. Você tem que acreditar e pela fé que você dá o like, sabendo que as perguntas são legais e as respostas melhores ainda, eu espero. Então, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para você receber as notificações. Quando surgir um Ztubers Responde, ou um Cultura Z, um Curiosidades, ou quem sabe um quadro novo, comenta aí se você quer um quadro novo. Interage com a gente. Pergunta número 1. Hoje são 4, tá? Qual a espécie mais antiga de lêmure? Como que eu vou saber, mano? Eu sou um pastor, não sou um biólogo. Eu vou dar o meu melhor com a resposta, assim, super bem estruturada, que é, cara, provavelmente aquele que estava no Éden, porque eu não sei qual é a espécie mais antiga do lêmure. Assim, Gemini, ChatGPT, Google, pesquisa aí. Infelizmente eu não tenho essa capacidade de te dar essa resposta. Mas o que eu posso dizer é que devem ter algumas espécies de lêmure. Sabe por que tem tantos assim? Porque Deus é muito criativo, velho. E Ele criou os animais de uma forma sensacional, inclusive em sua diversidade. Segunda pergunta, daqui pra frente vão ter animais novos? Duas perguntas para um biólogo. Eu preciso encontrar e conhecer alguém da área. Eu conheço alguém, vou chamar da próxima vez se tiver perguntas assim. Mas daqui pra frente vão ter animais novos? Talvez não animais novos no sentido de surgiram durante os últimos anos, mas novos para nós, talvez uma espécie diferente que a gente ainda não tinha encontrado. Se você for lá pro meio da Amazônia, velho, que ainda tem muito lugar que não foi tão bem explorado, talvez lá tenham algumas espécies de aranhas novas, de rãs, de sei lá o que, mano, de um inseto, um mosquito que pica e não incha, assim, ia ser bem legal, né? Porque normalmente eles nos picam e ficam coçando e incha. Se você é alérgico, pior ainda, como a minha esposa é. Mas eu quero te estimular, se você gosta desses tipos de assunto, você que talvez fez essa pergunta, por que você não vira um cientista, um biólogo e faz esse tipo de pesquisa? Porque, inclusive, isso faz parte do mandado de Deus para nós, de cuidar da criação, de guardar ela. Sermos cientistas que vão entender como a criação funciona e todas as suas espécies ou animais, novos ou não. Pensa nisso. Terceira pergunta é do Eduardo. Por que Deus criou a fruta proibida? Bom, um ponto importante aqui, né? Não é que o fruto, ele em si, ele era proibido e tal. Haveria uma consequência para aquele que comesse esse fruto. No momento em que Adão e Eva comem o fruto, eles se tornam conhecedores do bem e do mal. E o contato com o mal trouxe a maldição do pecado. Deus sabia dessa consequência. Então ele estabelece uma regra para que eles não vivam isso. Mas, obviamente, Deus sabia que isso ia acontecer. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, mas desde o início Deus estabeleceu como plano de transformação, redenção e de manifestação do seu grande amor e justiça, Jesus morrer na cruz e pagar o preço do pecado. Então, desde o início, quando Deus criou todas as coisas para a glória dele, com todo o seu poder e com toda a sua criatividade, ele estabeleceu esse plano do evangelho. Tanto que assim que acontece, no capítulo 3, ali tem uma coisa que nós chamamos de proto-evangelho, que é o primeiro evangelho, um evangelho meio iniciante, assim, que estava em desenvolvimento. É quando ele fala, a serpente irá morder o calcanhar do descendente de Eva, mas ele no final esmagará sua cabeça e vencerá. Ele está falando ali a respeito de Jesus, que veio da descendência ali de Adão, né? Até, vai lá, os patriarcas, rei Davi, até José, pai de Jesus, e Maria, mãe de Jesus, e aí Jesus nasce nessa família. Por meio de José, seu pai ali, ele ganha ser rei, e por meio de Maria, ele nasce como homem e tal. Então, antes disso tudo, Deus já tinha falado que haveria Jesus, que haveria transformação, que haveria perdão. Apesar do homem ter olhado para a fruta, que não era para ele ter comido, ter desrespeitado a lei e a ordem de Deus e comido o fruto. A questão, de novo, não é que a fruta era proibida. Deus estabelece uma ordem e a gente sempre tende, por causa do nosso coração, que hoje, pós Adão ter pecado, está dominado pelo pecado, a gente tende eu não quero a ordem de Deus, eu não quero a forma como ele diz as coisas, eu quero viver a minha própria vida do meu próprio jeito. E a consequência disso é sempre distância de Deus, consequentemente morte espiritual e futuramente morte física. Tá? Última pergunta, essa inclusive achei bem legal, porque foi uma pergunta que foi colocada aqui nos comentários. Então, de novo, se você tem alguma dúvida, pergunta, coloca aqui nos comentários que, eu vou responder. Estou respondendo uma agora da Ana Pinter, que é o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 32, diz:
que todo aquele que se divorciar da mulher será adúltero, exceto por imoralidade sexual. Porém, eu achava que não podia se separar, independente de imoralidade ou qualquer outra coisa, e surgiria o perdão. Ana, isso que você escreveu é o ideal mesmo. Assim, de novo, o ideal é um homem e uma mulher que se amam, se unem em casamento e são fiéis um para com o outro. Isso é o certo, isso é o ideal de Deus. Jesus fala, o que Deus uniu, ninguém separe. Isso é o ideal. Mas a gente sabe que a gente vive na esfera do pecado e de influência, que a gente ainda luta, mesmo aqueles que já creem em Jesus, ainda lutamos contra os nossos próprios pecados. Não somos mais presos a isso, mas lutamos com isso. E pode ser que uma pessoa traia alguém dentro de um relacionamento. E aí a gente precisa da graça de Deus, que é o quê? Essa pessoa que traiu, ela pecou contra essa pessoa que foi atraída. Essa pessoa tem que se arrepender e buscar transformação e ser acompanhada por pessoas, porque ela sozinha não vai conseguir. E essa pessoa que foi atraída, ela, pela graça de Deus, poder do Evangelho, vai ser capacitada para perdoar essa. Mas ela também vai precisar de cuidado e de ser acompanhada pela igreja. Ela sozinha não vai conseguir, eles precisam de ajuda para haver essa redenção. E esse texto em que eles falam que pode se separar, Moisés, ele libera uma carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Por quê? A dureza do coração faz com que as pessoas não se arrependam ou não perdoem. Isso é dureza de coração. O evangelho muda e transforma o nosso coração. Só que lembra que eu falei que as duas não vão poder ser acompanhadas sozinhas? Isso acontece pelo poder e a graça de Deus manifesta na vida da igreja, de um grupo pequeno, de um aconselhamento, de um discipulado, para que haja transformação de vida. Isso que eu tô falando parece tão rápido e fácil, não. Isso é um processo longo e muito difícil. Mas, sabe o que é mais legal? Que a gente pode olhar para isso e falar, isso é impossível, Euler, de viver. Se um dia eu for traído, eu nunca vou perdoar. Ainda bem que Jesus falou que nada é impossível para Deus. Deus, ele é especialista em transformação de vida, em transformação de histórias. Eu conheço casais em que isso aconteceu e que houve perdão. A graça de Deus foi derramada no jeito que eles conseguiram lidar com isso. Então, de novo, o que está nesse texto é por causa da dureza do coração daquelas pessoas daquela época e de hoje também, muitas vezes, os divórcios e separações acontecem por causa da dureza do nosso coração. Mas o ideal de Deus está muito antes disso, que é o que eu falei. Um homem e uma mulher que se amam, se unem em casamento e são fiéis em aliança. Esse é o plano de Deus para o casamento.